Vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo de número 15, versos 14 a 20. Juízes, capítulo de número 15, versos 14 a 20. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Racoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, te louvamos por essa noite, pela tua palavra, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor se revela a nós. O Senhor já tem falado aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. E pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo lance luz, ó Deus, ao nosso coração para compreendermos a Tua mensagem nessa noite. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí estudando o livro de Juízes, chegamos num momento aqui interessante na vida de Sansão. O pastor Paulo falou na semana passada sobre a atitude de Sansão de agir na ira e querer vingar-se. E a gente vê que Sansão, ele age muito por interesse pessoal, mas ainda assim Deus o usa para romper com aquela amizade que acabou gerando ali entre Israel e o povo que subjugava Israel. Não era uma parceria simplesmente, mas era um povo dominador sobre um povo dominado. Mas eles se acostumaram com aquele domínio, tanto que eles até preferem entregar Sansão, que é o líder escolhido por Deus, do que ver nele a oportunidade de libertação. Eles querem aquela paz, mas quando não há paz. É uma paz, não vamos incomodar o inimigo, né? Vamos deixar ele quieto, e a gente prefere entregar o libertador. E a gente viu que Sansão se entrega, foi o final que nós vimos aí, aproximando do versículo 13, que ele então se entrega para evitar ali uma guerra dos filisteus contra Israel. Mas e agora, irmãos, o que vai acontecer com Sansão? Claro que a gente já sabe, até já leu, mas o que está acontecendo aqui nessa história e o que isso tem a ver conosco hoje? Meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre o tema Deus nos lembra que somos mortais. Deus nos lembra que somos mortais. A gente sabe que até os super-heróis têm ponto fraco, né? O Superman tem a Kryptonita, não é isso? Outros super-heróis têm o seu ponto fraco. E aqui nesse texto, Deus vai lembrar Sansão de que ele é um mortal e dependente de Deus, assim como também ele lembra a cada um de nós. Nós vamos ver 3 pontos, irmãos, para ser bem presbiteriano, né? Primeiro é que Deus nos capacita. Segundo ponto, que Deus nos prova. E terceiro ponto é que Deus nos leva a clamar. Tudo isso para nos lembrar que somos mortais. Primeiro, irmãos, o texto diz aí no verso 14, que chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então a gente percebe aí que Sansão foi levado, e os filisteus, imagina como eles não estavam. Afinal, Sansão tacou fogo, não é isso? Na plantação deles, exterminou o alimento deles com aquelas raposas. E a gente estava comentando, né, pastor Paulo, como que Sansão assim era mesmo impulsivo, porque o negócio dele era com o sogro, né?
Ele tinha que resolver com o sogro que entregou, né, a sua noiva para outro, e por culpa dele, porque ao invés de resolver os seus problemas, o que ele fez? Correu para a casa da mamãe e do papai, não foi? Correu para a casa da mamãe e do papai, deixou a noiva lá a ver navios, o pai, para honrá-la, entregou a outro, ao mestre de cerimônia, ao acompanhante lá de Sansão. E então, depois de um tempo, ele resolve lá, como se nada tivesse acontecido, não, eu quero a minha noiva. Daí leva um cabrito, né, para tentar apaziguar o sogro falou, não, já foi, agora tem essa outra, que é descrita aqui até como mais bela, né? Mas a gente sabe que Sansão desde o início se apegou a ela, e quando ele quer uma coisa, ele não abre mão tão facilmente. E além daquela matança que Sansão já havia feito no seu casamento, para ter ali as 30 vestes, quando ele perde aquela aposta. E aqui, imagina como eles não estavam, não é, meus irmãos, desejando Sansão com sangue nos olhos, né? Ele chegou, imagina eles vendo Sansão chegando todo amarrado, impotente, dominado. Agora a gente pode fazer o que quiser, agora nós vamos nos vingar, agora a gente vai torturar de Sansão, nós vamos matá-lo da pior forma possível, agora é a nossa vitória, vamos exterminar aí esse libertador. Fico imaginando eles ali quando percebem então Sansão naquela situação. Mas o que está em jogo aqui, meus irmãos, é mais do que o orgulho de Sansão, e é mais do que a desobediência do povo de Israel, porque quando eles falam assim, nós não vamos te matar, nós só vamos te entregar amarrados para o seu pior inimigo. Assim, a gente não quer fazer o serviço sujo, né? Então a gente não tem nada a ver com isso. Se eles te matarem, a gente só está dando o cordeiro para o matadouro, né? Mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o nome de Deus. Esse povo é o povo de Deus. É um povo que em si não vale nada, né? Como a gente já está vendo. É um povo como nós, pecador, imerecedor da graça e do favor divino. Mas Deus, Ele zela pela sua glória, pelas suas promessas, e graças a Deus por isso, não é, meus irmãos? Porque se dependesse do povo de Deus e de nós estaríamos fritos, não é? Há algo mais acontecendo aqui. Deus prometeu libertar, ou começar a libertar o seu povo através de Sansão, e Deus fará isso. Esse júbilo dos ímpios não é só contra Sansão e o povo de Israel, é antes de tudo contra Deus. Há uma guerra espiritual, há uma guerra de idolatria contra o Deus verdadeiro. E meus irmãos, então parece que está tudo bem, não é? O povo de Israel está em paz, os inimigos estão jubilando, e agora o que vai acontecer, né? Será, como diz o Emílio Garofa, será que Sansão tem um plano, ele tem um estilete no bolso, ele vai tentar alguma força, né? Diz aí então, meus irmãos, no verso 14, sem muito suspense, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. É a terceira vez que isso acontece com Sansão. A gente vê que quando ele rasga aquele leão, diz, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira. Também na festa do casamento, o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira. Nós já compreendemos aqui, meus irmãos, que essa visitação, essa capacitação do Espírito Santo é diferente desse habitar no coração do crente hoje, que traz novo nascimento, que regenera, que muda o caráter. Essas visitações do Espírito Santo eventuais era para esses fins de libertação. O Espírito Santo vinha e habitava e usava para os seus propósitos. Não quer dizer que mudou aqui, santificou Sansão, agora é super crente, né? Piedoso. Não é isso que está acontecendo. Mas a gente vê bem a ação do Senhor, porque a guerra é antes de tudo do Senhor, e é uma guerra que a gente está vendo, né? É apesar do povo, é apesar do próprio libertador que Deus levantou. Então, meus irmãos, aquelas cordas novas, frescas, que amarrariam facilmente um homem, não é? Mas elas se tornaram como fios queimados, ou seja, nada, praticamente nada. Então a gente vê que Deus deu uma força para Sansão. Não é que os fios mudaram, né, se queimaram, é que a força de Sansão pelo Espírito Santo se tornou tão grande que os fios eram como que fios de linho queimados e se desfizeram nas suas mãos. Fico imaginando agora os filisteus, né, vendo um homem se soltar
tão facilmente. E fica evidente, meus irmãos, que não é o poder de Sansão, não é um poder natural, não é porque ele é o Hulk, né? Não é porque ele é o Shazam que falou uma palavra mágica e ficou grandão, não é? É Deus que está agindo. E, meus irmãos, lá no Salmo 144:1, quem pode ler para nós? Salmo 144:1. E outro irmão leia Atos 1:8. Salmo 144:1 e Atos 1:8. Amém. Esse é Deus. Ele adestra as nossas mãos para as lutas, para as batalhas. Ele quem nos fortalece. Atos 1:8 é um texto que a gente sabe até de cor, não é isso? Dá até para falar, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É isso, né, meus irmãos? Aí já é uma habitação um pouco diferente, né? Sobre a igreja para dar poder, para testemunhar, né? Habilitar os crentes para dar capacidade, ousadia e poder para testemunhar do nome de Cristo. Então a gente vê, meus irmãos, que isso é um poder de fato do Senhor na vida dos seus servos, aqui de modo esporádico num evento de libertação, mas hoje, à luz da obra de Cristo, todo crente é capacitado pelo Espírito Santo. O que cabe a nós é buscar, não é isso? Se você é crente verdadeiro, né? Se não é, tem que receber o Espírito Santo, tem que se converter, né? Crer em Cristo. Mas todo crente tem que buscar, se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, não é? Deixai-vos conduzir pelo Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Paulo em Efésios, capítulo 6, quando ele vai falar da nossa verdadeira batalha hoje, que não é com armas, né? Não é que a igreja vai fazer cruzadas e pegar em armas, e a igreja, né? Não estou falando de legítima defesa, estou falando da igreja como instituição. Não é que a gente vai sair daí a ferro e fogo, falando converta, né? Então a gente seria o Estado Islâmico, né? Converta, e às vezes a igreja fez isso, né? No decorrer da história algumas vezes, né? Ou vocês aí se convertam, ou vocês vão morrer. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. E Paulo diz ali, nós devemos nos fortalecer, é do poder do Senhor, nos revestir, é do seu poder. E isso vem quando nós colocamos a armadura de Deus, que ali também não é uma armadura literal, mas são as verdades do Evangelho, né, aplicadas à nossa vida, da justificação, do Evangelho de Cristo, da pregação da palavra, da verdade, né, da fé. Então são verdades espirituais que nos fortalecem. Meus irmãos, e a gente não pode perder isso de vista. Isso fica muito claro aqui na história de Sansão, que todas as vezes em que ele agiu em libertação, foi por causa do Espírito Santo de Deus. As outras vezes ele agia para si, não é isso? Para os seus interesses, para o seu reino pessoal, para se vingar, para fazer a sua vontade, para zombar do inimigo. Mas para fazer a obra de Deus, meu irmão, fica muito claro na vida de Sansão que é pelo Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo faz qualquer coisa menos a obra de Deus. A gente pode até arrebanhar número de pessoas, pode fazer eventos, pode até parecer que a gente está fazendo a obra de Deus, não é isso? Mas às vezes não são conversões. Às vezes a igreja está só está enchendo de gente, como enche às vezes qualquer associação, não é isso? Qualquer seita, qualquer religião. Mas a gente só pode dizer que o Evangelho está crescendo, que a igreja está crescendo, se é uma obra do Espírito Santo de Deus. Fora isso, é uma obra humana. Por isso que eu acho muito bonito no livro de Atos, quando diz assim, muitas vezes Lucas não fala assim, e a igreja crescia. Muitas vezes ele fala assim, e a palavra crescia, né? E o evangelho crescia. Porque a igreja crescer só de número, não é nada se a palavra não estiver crescendo, não é isso? Então Deus é quem nos capacita, irmãos, e louvado seja Deus, porque isso é uma realidade para nós hoje. A gente é que muitas vezes quer ir na nossa força, né, na nossa inteligência, na nossa capacidade, achando que vai ser melhor, que o nosso jeito
é melhor a gente deixe de buscar na palavra, na oração, na comunhão com Deus, a vontade de Deus e o poder do alto para fazer aquilo que a gente tem que fazer, não é? E quantas vezes Deus não nos livra igual Sansão, não é, meus irmãos? Quantas vezes você já não se viu amarrado, impotente, né, cercado de inimigos, e agora? Porque se Deus não visitasse Sansão, ele era um homem comum, ele morreria ali, da pior forma possível, como mais à frente a gente vai ver, que eles vão colocar Sansão como um animal para rodar um moinho e cego, não é isso? Ele morreria ali se não fosse a intervenção divina. Então, meus irmãos, Deus nos capacita, a gente não pode perder isso de vista. Segundo, meus irmãos, Deus nos prova. Onde está isso aí? Verso 15, meus irmãos, a 17, Deus nos prova. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento um montão, outro montão com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramate-Lehi. Bom, por que eu coloquei aqui que Deus nos prova? Porque muitas vezes a gente pensa que Deus nos prova só nas horas difíceis, só na enfermidade, no luto, no sofrimento, numa crise. Às vezes a gente acha que Deus não nos prova quando está tudo bem. Quando o emprego vai bem, o salário vai bem, a saúde vai bem, a família vai bem, está tudo bem, a gente acha assim, está tudo tranquilo, né? Mas nisso também Deus prova o nosso coração. Lá em Deuteronômio 8, 17 a 18, quem pode ler para nós? Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Isso. O povo poderia correr esse risco, né? No triunfo, na conquista da terra prometida. E Deus fala mais à frente aí, outras vezes, né? Que não passe pelo coração de vocês, que foi a força de vocês, que foi o braço de vocês que conquistou. Porque nós somos tentados também quando as coisas vão bem. E como é que a gente percebe isso daqui? Meus irmãos, primeiro que Sansão, ele tinha mesmo assim o ânimo dobre, né? E como eu disse, o Espírito Santo usa Sansão, mas isso não quer dizer que ele é santo, né? Que ele virou um santo e que anulou Sansão, não é isso? Ele continua sendo o mesmo pecador usado por Deus. Por quê? Primeiro que ele mais uma vez quebra o voto dele de Nazireu, não é? Ele não podia tocar em cadáver. Ele poderia ir na sua força mesmo, que o Senhor deu, né? Ou usar qualquer outra coisa, mas o que é que ele pega? Uma queixada de jumento fresca. Então já está quebrando o seu voto de Nazireu. Ou seja, Deus vai me capacitar, mas eu ainda reserva a nossa pecaminosidade. Isso aqui, meus irmãos, até traz um alento para nós, não é uma desculpa para a gente falar, então vou fazer de qualquer jeito. Mas assim, de fato, nós pecadores não conseguimos fazer a obra de Deus 100%, né? Sempre tem uma mancha de pecado, sempre tem uma mancha de vaidade, sempre tem a nossa corrupção, vai junto, não adianta. Só um fez isso perfeitamente, que foi Jesus, não é? Ele fez a coisa certa e do jeito certo. Ele fez a vontade do Pai, capacitado pelo Espírito Santo. Mas Sansão ainda é Sansão e não deixou de ser Sansão. Ele tem a força de Deus, mas a personalidade de Sansão. E aí o texto diz, né, meus irmãos, que ele faz algo impressionante, pois ele feriu com essa queixada de jumento fresca 1000 homens. Imagina um homem sozinho, né, nessa empreitada, e eram homens violentos, eram homens de guerra, não eram homens assim comuns, né, inexperientes, assim, igual nós, assim, homens, a pessoa fica no escritório, tem uma vida tranquila, né? Eram homens de guerra, eram homens treinados, era o exército. E ele feriu aqueles 1000 homens. E o que faz, meus irmãos? O que a gente vê aí no verso 16? Ele gostava, né, de fazer poemas, de fazer charadas, de compor, de cantar. Olha a canção dele. Com uma queixada de jumento, ou seja, uma coisa que nem deveria estar usando, um montão, outro montão, com uma queixada de jumentos, feri 1000
homens. Aqui Deus nem pensou, nem falar. Deus. E eu acho muito interessante porque quando a gente vai no Cântico de Débora, né, meus irmãos? É muito diferente isso aqui. No Cântico de Débora, como ela louva a Deus, como ela diz, o Senhor veio marchando, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor nos deu a vitória. Agora Sansão não, ele diz, com a queixada eu feri, com a queixada eu fiz. Aqui o texto hebraico, ele é uma rima mesmo, um poema, porque jumento rima com montão. As duas palavras no hebraico, elas rimam, elas são muito parecidas, acho que é só uma letra ou outra de diferente, né? Então ele faz esse poeminha, mas exclui Deus. E o verso 17 diz, tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Ou seja, aquele lugar ficou conhecido como o Monte da Queixada. Se a gente olhar para trás, sempre que um servo de Deus obtinha vitória de Deus, dava-se aquele lugar um nome divino, né? Aqui não está falando que foi Sansão que deu o nome, né? Mas ele poderia ter chamado isso para aquele lugar. Aquele lugar poderia ter primeiramente sido conhecido como um lugar onde Deus me livrou, né? Um lugar onde o Senhor deu vitória. Como a gente encontra a pedra lá, né? Aqui se chamará Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Jacó fez isso. Outros homens anteriormente fizeram isso, né? Mas não, o texto ficou conhecido como a colina da queixada. O que isso quer dizer? Onde isso leva o nome do Senhor adiante? Meus irmãos, então a gente vê assim que Deus nos prova mesmo o nosso coração nas vitórias, para ver se a gente atribui a Deus ou se a gente atribui a nós mesmos. Isso não passa no nosso coração, não, meus irmãos? Os irmãos às vezes são santos, já estão bem assim, já estão bem lá assim, fazendo hora extra aqui, né? Quando a gente, mesmo que o Senhor nos dá a vitória, mas vem aquela vaidadezinha, né? Olha, fui inteligente, olha como fui sagaz, né? Ah, olha como eu fiz, olha como eu consegui. Salmo 115 diz assim, né, meus irmãos? Não a nós, mas ao teu nome dá glória. Isaías 42:8, quem pode ler para nós? Isaías 42:8. Quem achar, lê para nós. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso, esse é o Senhor que não divide a sua glória, não dá a outrem. E aqui a gente não vê Sansão preocupado em glorificar o nome de Deus e nem em estender essa vitória ao povo. E ele é um líder de um povo. Mas a gente vê novamente como Sansão é egocêntrico, né? Como Sansão é voltado para si e se esquece de que ele é um líder de uma nação. Mais uma vez ele se comporta como alguém que está pensando em si e não pensando no povo que ele representa, né? Que ele lidera. E meus irmãos, Deus é especialista em abaixar a nossa bola, né? Deus é especialista em nos humilhar e nos colocar no nosso lugar. E é o que vai acontecer em seguida, né, no nosso terceiro e último ponto. Deus nos leva a clamar. Então Deus nos lembra que somos mortais, porque Ele é quem nos capacita, Ele nos prova, mas Ele nos leva a clamar. Diz aí o verso 18: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse. Ah, meus irmãos, ele não contava com essa, né? Imagina que ele estava lá cantando, né? Se vangloriando, todo cheio de si, feriu um montão, olha como é queixada, mais um montão. Imagina ele olhando assim para aqueles corpos todos empilhados, né? Falando, olha o que eu fiz, olha nessa campina aqui, nessa colina, olha tudo que eu fiz, não é? Mas agora há uma grande sede, e a expressão aqui é uma sede mesmo que, né, levou ele à exaustão, né? Uma desidratação muito grande, né, que o levaria rapidamente à morte, né? E ali então ele é levado a clamar ao Senhor. E aqui a gente vê que enfim, não é, meus irmãos? Enfim, Sansão cogita no nome de Deus. Enfim, Sansão é levado a clamar a Deus. A sua comemoração não durou muito tempo. Ele sente sede, né, meus irmãos? Porque embora Deus tivesse dado grande força a ele, mas Sansão não é divino, Sansão não é super-herói, Sansão não é o homem de aço,
Sansão é homem, Sansão é mortal, Sansão é finito, Sansão é frágil. É o que diz no final do Salmo 9. Deus lembra aos homens que eles são mortais. Meus irmãos, aí então Sansão é levado a clamar, e olha o que ele diz. É um clamor assim, ainda meio egoísta, né? Mas ainda assim é um clamor, né? Por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos. Olha que irônico, né, meus irmãos? Aquele que venceu 1000 homens, agora está sendo vencido por algo, às vezes, tão sutil, que é a sede. A sede está próxima de matá-lo. E ele aqui ora, né, é uma oração, como eu disse, misturado de reconhecimento de Deus, mas ainda com um pouco assim, né, por intermédio do teu servo, né, deste esta grande salvação. Aí quando está pensando em si, né, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos. É interessante observar algumas coisas aqui, meus irmãos, e que Deus também faz conosco, né? Primeiro, que Deus revela de diversas maneiras, né, que nós somos mortais, nos levando a clamar, né? Deus faz isso nos levando a clamar, a oração. Talvez de outro modo a gente não iria orar. Depois, Sansão é de alguma maneira levado a reconhecer que a vitória é de Deus, porque no poeminha lá ele não lembrou, né? Mas agora que ele está morrendo de sede, aí ele é levado a dizer, né, o Senhor quem nos deu a salvação, o Senhor é quem nos deu a vitória. Outro ponto, meus irmãos, é que enfim Sansão começa a enxergar os inimigos como eles são, pois ele diz, daqueles incircuncisos. Até onde queria casar, né? Até onde queria aliança, até ontem estava tudo bem, a paz entre esses povos, né? E Sansão ainda revela a fraqueza de pensar em si. E meus irmãos, às vezes isso ocorre muitas vezes conosco, né? Quando a gente começa a se inflar muito, se encher muito, se tornar independente, se esquecer de Deus, aí Deus vem e nos põe no nosso lugar, né? Tinha um pastor que ilustrava da seguinte maneira, né? Às vezes a gente vai se enchendo igual um balão de gás hélio, né? A gente vai se enchendo e começa a querer subir, né? Aí Deus usa as aflições, que é a mão do Espírito falando assim, ó, volta aqui, desce que o seu lugar é aqui, né? E a gente é levado então, meus irmãos, a reconhecer, não é o Senhor que dá a vitória. E quantas vezes no sofrimento, né, meus irmãos, tudo aquilo que a gente buscava, os inimigos, o pecado, as coisas começam a ganhar nome, né? Pelo que elas são. Não é isso que acontece com a gente? Que a gente está tão entretido, tão envolvido com o mundanismo, tão seduzido pelas coisas do pecado, que a gente acha que está tudo bem. Mas aí vem o aperto, a dor, o sofrimento, a enfermidade, a provação, e a gente fala, nossa, eu estava correndo atrás do vento. Essas coisas não agradavam a Deus. O que eu estava fazendo da minha vida? Nossa, de fato, eu estava longe do Senhor. É o que Sansão agora está fazendo. Agora ele reconhece que eles são um povo inimigo e que ele é do Senhor. Meus irmãos, aí a gente vê que Sansão então apela a Deus. Lá no Salmo 63, é muito interessante lá, porque Davi expressa isso, que é um outro ponto aqui, é que quando Deus nos leva a clamar, nós também reconhecemos a nossa sede de Deus, porque mais do que sede de água, Sansão, ele reconhece agora a sua sede é de Deus. Diz aqui Salmo 63, não é? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Lá também no Salmo 42, irmãos, tem um texto parecido. Volte aí algumas páginas, não é? Vamos ler juntos? Salmo 42, 1 e 2. Vamos ler? Salmo 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus,
onde estás? Lemos mais um aí, né, meus irmãos? Mas é isso, essa sede de Deus. Davi passou por isso para reconhecer a sua sede de Deus. E Sansão então clama, e o texto, verso 19, continua dizendo: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até o dia de hoje, que significa a fonte do que clama. Agora sim, né? Antes era só um monte da queixada, agora é a fonte do que clama. Agora houve um reconhecimento de Deus, de que Deus é fundamental, de que Deus está na história, de que Sansão é mortal, de que ele precisa de Deus. E Deus, milagrosamente, a semelhança do que ele fez com o povo no deserto, não é isso? Tirando água da rocha, ele faz água brotar ali de uma fenda, de uma cavidade, e a expressão é jorrar água. A água começou a jorrar, e Sansão ali, olha como as palavras são fortes, né? Tendo ele bebido, recobrou alento e reviveu. A ideia é assim que foi por pouco, né? Ele quase que renasceu ali com aquela água, e ficou aquele lugar conhecido, fonte do que clama. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Como Deus coloca marcos de quem Ele é, referenciais de quem Ele é, e é o Deus que a gente encontra, mais um texto, lá em Jeremias 29, 11 a 14, olha que promessa linda, irmãos, mais à frente aí, para esse mesmo povo, né? Jeremias 29, 11 a 14, vamos ler juntos também? Jeremias 29, 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Vocês clamarem, me buscarem de todo o coração. Deus está dizendo, eu virei ao encontro de vocês. Estava dando uma olhada, né, meus irmãos, enquanto preparava, por essa expressão clamar. Nossa, ela aparece assim tantas vezes nos Salmos, mas é muito rico, né? Sempre os servos clamando e dizendo, o Senhor me ouviu. Nunca há ali um clamor sem resposta, até naquele Salmo 88, né? Que a gente fala, parece que não tem uma resposta divina, né? Mas quando a gente estuda o Salmo, há um Deus ali, até no silêncio, respondendo os seus servos. Meus irmãos, Deus, Ele nos lembra que somos mortais, nos capacitando, pois sem Ele nada podemos fazer, nos provando, revelando o nosso coração para nos livrar da vanglória e da autossuficiência, e nos levando a clamar, e Ele sacia a nossa sede. E meus irmãos, olhando para Sansão, não há como não compará-lo com Cristo, não é com Jesus, pois desde que a gente viu aqui ele sendo amarrado e entregue, a gente vê que isso vai acontecer com Jesus, o Filho de Deus. Aliás, quando Jesus é preso, está ali diante das autoridades romanas, ele é chamado de o arruaceiro, vocês irmãos se lembram, esse está causando tumulto aqui em Israel. Esse é o argumento dos judeus, e o próprio povo de Deus, os judeus, entregam Jesus para ser crucificado, não é isso? Igual o povo aqui fez. Para ter paz com os romanos, e para a gente ter paz aqui entre nós, vamos entregar Jesus. E Jesus se deu, não é isso? Ele se entregou por nós, mas graças a Deus, porque ele tem um caráter bem diferente do de Sansão. Ele não venceu, meus irmãos, rompendo ali as algemas e matando com uma queixada 1000 homens. Ele venceu na cruz, se submetendo àquilo como uma ovelha muda, dando a sua vida, que ele matou os nossos inimigos, que ele matou o pecado, que ele derrotou Satanás, despojando, como diz Paulo, né, desarmando o inimigo na cruz e o expondo
ao vexame. É assim que Cristo fez, é assim que Ele venceu, não é, meus irmãos? E Ele diz algo interessante, Jesus. Até o próximo estudo nosso em João, quando naquela festa do tabernáculos, no último dia da festa, quando a água era derramada ali em volta do altar, no principal dia, Jesus vira para aquele povo e diz: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É esse Cristo que estava diante ali daquela mulher samaritana, dizendo: a água que eu te der será uma fonte a jorrar na sua vida. Eu vou te dar uma água viva. Quem de mim beber nunca mais terá sede. E é curioso também, meus irmãos, porque a semelhança de Sansão, o nosso Salvador também sentiu sede, não é isso? Ele clamou ali na cruz, ele teve sede quando ele estava vencendo na cruz por nós, e foi-lhe dado vinagre. Ali ele tomou, porque para pagar o preço dos nossos pecados e nos dar salvação e ser hoje essa fonte de água viva, não é, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente possa aprender com essa história de Sansão, como Deus trabalha com seus servos e, acima de tudo, esse Deus que se fez homem, não é? Pois se Deus nos lembra que somos mortais, o próprio Deus se fez homem e Ele morreu na cruz, dando a sua vida por nós. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Vamos orar, mais uma vez assim, encerrando o nosso estudo nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, pela Tua palavra, por essa história, ó Deus, tão espetacular na vida de Sansão, esse herói da fé, que nos lembra, ó Deus, que de fato é pela fé, não é por obras, porque não somos diferentes de Sansão, Senhor. Estamos sujeitos aos mesmos erros, aos mesmos pecados, mas é só pela fé em Cristo, autor e consumador da fé. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor nos capacita, e hoje, ó Deus, isso é tão maravilhoso à luz da obra de Cristo, que derramou o Espírito sobre toda a igreja, pois Jesus sim, sobre ele estava a plenitude do Espírito, para cumprir a sua obra de libertar os cativos. E nós te louvamos, ó Deus, porque esse Cristo exaltado derramou o teu Espírito sobre nós, e hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo habitando no nosso coração, e é Ele, ó Deus, quem nos regenera, é Ele quem nos leva à fé, é Ele quem nos dá arrependimento, é Ele, ó Deus, quem nos adota, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos sela, é Ele quem é o nosso penhor, é Ele quem nos preserva, que nos faz perseverar, é Ele quem nos dá dons, é o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo também que nos ressuscitará naquele último dia, é o Espírito Santo que nos conforta, nos consola, é o Espírito Santo que Ele enche a nossa mente, o nosso coração da verdade, nos guia a toda a verdade, que nos ensina, é o Espírito Santo que nos glorificará e estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a entender que Teu Espírito não é mera energia ou força, mas é a pessoa de Deus habitando em nós. Senhor, nós Te louvamos também, porque o Senhor não nos deixa perdidos na nossa vaidade, Senhor. O Senhor prova o nosso coração e nos expõe, mas o Senhor também nos leva a clamar. O Senhor revela, ó Deus, que somos mortais, como carecemos do Senhor, mas é o Senhor mesmo quem sacia o nosso coração. Te louvamos por isso, ó Deus, e que possamos sair daqui dizendo: não foi o meu braço, não foi a minha queixada que fez isso, mas que saiamos daqui mais como aquele que clama, como aquele que reconhece a necessidade do Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite, ó Deus. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.